As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens utilizados para a preparação do alimento devem estar em condições higiênico-sanitárias adequadas e em conforme a legislação específica, tá certo? Então, por exemplo, se for um produto de origem animal, ele deve ter o selo de inspeção federal. Então, eu tenho que obedecer também a legislação específica para aqueles tipos de alimentos que são utilizados lá no meu serviço de alimentação, tá certo? Quanto ao preparo do alimento, tá? Então, a RDC também traz recomendações para o preparo desse alimento. E aí, quanto ao preparo, o quantitativo de funcionários, o quantitativo de equipamentos, de imóveis e de utensílios disponíveis deve ser compatível com o volume, a diversidade e a complexidade das preparações alimentícias. Então, não adianta eu ter uma equipe pequenininha, sobrecarregar essa equipe como se ela tivesse que dar conta. Então, as boas práticas também recomendam que eu tenho que ter uma equipe com um quantitativo adequado. Se eu não tiver uma equipe com quantitativo adequado, ela não vai ter tempo de fazer os processos de higienização adequados também, que a legislação exige. Então, precisa ser... elas não vão ter tempo de lavar as mãos frequentemente, como a legislação exige, certo? De trocar de uniforme frequentemente. Então, eu preciso ter uma equipe com um quantitativo adequado, tá certo? Durante o preparo dos alimentos, devem ser adotadas medidas a fim de minimizar o risco de contaminação cruzada. Deve-se evitar o contato direto ou indireto entre alimentos crus, semi-preparados e prontos para o consumo, ou seja, esses alimentos eles devem ser mantidos em locais separados, devem ser manipulados em bancadas separadas. Se não for possível, pelo menos que tenha uma barreira técnica aí, em determinado horário eu produzo determinado produto, determinado tipo de alimento, depois eu faço a higienização, que deve ser feita lavagem e sanitização, e aí depois eu manipulo outro tipo de produto. E quando eu for armazenar esses produtos na minha câmara de refrigeração ou no meu refrigerador, os crus devem ficar separados dos produtos prontos ou dos semi-elaborados, tá certo? Os funcionários que manipulam alimentos crus devem realizar a lavagem e a antisepsia das mãos antes de manusear alimentos preparados. Por quê? Sempre que você for trocar de grupo alimentar ou trocar de atividade, você deve higienizar as mãos bem higienizadas. Por quê? Porque você pode levar a contaminação para o outro alimento. Tanto as mãos como os utensílios, como os equipamentos, a bancada, a tábua de corte, tudo deve ser higienizado, perfeitamente higienizado, tá certo? Não pode só passar uma água. As matérias-primas e os ingredientes caracterizados como produtos perecíveis, ou seja, aqueles que ficam na refrigeração ou no congelamento, eles devem ser expostos à temperatura ambiente somente pelo tempo mínimo necessário para a preparação do alimento, a fim de não comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento preparado. Então, por exemplo, retirar as carnes e deixar descongelando lá o dia todo. Então, é porque eu estou cortando aqui, mas tá aquela pilha de carne aqui, na temperatura ambiente, e eu passo o dia todo com aquela pilha ali, porque eu estou manipulando, estou cortando. Não pode. Aquela carne deve ser retirada da refrigeração apenas para ser manipulada e armazenada novamente, tá certo? Aqui na RDC, ele não tem o tempo mínimo, mas se recomenda que o tempo máximo de manipulação desses alimentos perecíveis seja de 30 minutos, tá certo? Quanto às matérias-primas e os ingredientes que não forem utilizados em sua totalidade, eles devem ser adequadamente acondicionados e devem ser identificados com que informações? Com, no mínimo, as seguintes informações. Designação do produto, ou seja, você tem que dizer o que é o produto, a data em que ele foi fracionado e o prazo de validade após a abertura, porque depois da abertura, o prazo de validade que consta na embalagem muda. Certo? Então, deve constar essas informações. Quando aplicável, antes de iniciar a preparação dos alimentos, deve-se proceder à adequada limpeza das embalagens primárias, das matérias-primas e dos ingredientes, minimizando o risco de contaminação. Que hoje em dia, as pessoas, por conta da pandemia, estão tendo essa preocupação de fazer essa higienização da embalagem antes de abrir, manipular e processar o alimento,
certo? Então, o que é a embalagem primária? É a embalagem que está em contato direto com o alimento. A embalagem secundária é aquela que está em contato com a embalagem primária. E a gente ainda tem a embalagem terciária, que é aquela que está em contato com a secundária, tá? Então, aqui ele está falando da primária. Antes, por quê? Porque quando eu abro essa embalagem, inevitavelmente a parte externa pode ter contato com o alimento. Então, por isso que é interessante eu higienizar essa parte externa da embalagem primária para evitar ou minimizar esse risco de contaminação, certo? Então, quanto ao tratamento térmico, quanto à cocção dos alimentos, essa cocção, esse tratamento térmico, ele deve garantir que todas as partes do alimento atinjam a temperatura mínima, no mínimo, de 70 graus, certo? E temperaturas inferiores a 70 também podem ser utilizadas no tratamento térmico. Então, aqui, olha, quando a gente fala de carne mal passada, então a legislação diz que todo alimento deve ir para 70? Não. Pode acontecer de temperaturas inferiores serem utilizadas no tratamento. Mas aí a legislação diz, desde que as combinações de tempo e temperatura sejam suficientes para assegurar a qualidade higiênica e sanitária dos alimentos. Então, as outras etapas de manipulação desses alimentos devem ser rigorosamente, né, acompanhadas para evitar que haja proliferação de micro-organismos nesse alimento, tá certo? Mas o ideal é que o alimento chegue a 70 graus no mínimo, certo? Outra coisa, a eficácia do tratamento térmico deve ser avaliada pela verificação da temperatura e do tempo utilizados, e, quando aplicável, pelas mudanças na textura e na cor da parte central do alimento, como, por exemplo, a carne, que muda, né, da cor, daquela cor avermelhada para a cor marrom, quando alcança aí essa temperatura ideal de cocção. Tá certo? Para os alimentos que forem submetidos à fritura, além dos controles estabelecidos para um tratamento térmico, que é a verificação aí da temperatura, deve-se instituir medidas que garantam que o óleo e a gordura utilizados não constituam uma fonte de contaminação química do alimento preparado. Então, esse óleo deve ser verificado frequentemente, ele não deve ser permitido que a temperatura que é utilizada ultrapasse a temperatura aí do ponto de fumaça, certo? E aí a legislação deixa mais explicadinho a relação do óleo. Ela diz aqui, ó, no item